Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é a Mariana e esse é o podcast Além do Tapetinho. Antes de partirmos para o assunto de hoje, eu preciso dizer que esse episódio está participando da campanha O Podcast é Delas, que começou em 2017 e foi criado por Domênica Mendes e Rodrigo Basso, com o objetivo de aumentar a participação de mulheres na mídia, garantindo um espaço seguro e agradável para quem faz e para quem ouve os programas. Para você encontrar outros podcasts participantes, é só procurar pela hashtag O Podcast é Delas 2021 no Twitter e no Instagram. Bem, no episódio de hoje eu senti vontade de falar um pouco sobre essa coisa do faça o que você ama e o quanto a romantização dessa ideia pode ser descolada da realidade e pode gerar ainda mais exploração dentro do sistema que a gente vive. E eu preciso dizer que esse é um tema que mexe muito comigo. Então, pode ser que eu fique, talvez, um pouquinho alterada. Para começo de conversa, é preciso trazer um conceito de trabalho. Numa rápida pesquisa no Google, a gente encontra que o trabalho é geralmente entendido como a atividade humana realizada com o objetivo de obter sustento. Ou seja, trabalho seria aquilo que a gente faz para pagar os boletos e comprar comida. Mas não dá para a gente ficar só nesse conceito, porque ele é bastante reducionista. Afinal, existem formas de trabalho não remunerado, como o doméstico e aqueles relacionados ao cuidado, por exemplo. Curiosamente, boa parte dos trabalhos não remunerados são exercidos por mulheres. Por que será? Fica aí o questionamento e a sementinha para pensar. Então, para efeito desse episódio, vamos pensar em trabalho de duas formas. Primeiro, como profissão. E segundo, como aquele algo que você faz que demanda um gasto de energia para alcançar alguma coisa. Por exemplo, vou lavar essa louça para que ela fique limpa. Tem uma frase bem famosa atribuída a Confúcio que sempre me incomodou bastante. Ela diz o seguinte: escolha um trabalho que você ame e nunca terá de trabalhar um único dia na sua vida. Sobre essa frase, sendo bem direta, é uma baita mentira. Atualmente, a minha profissão é algo que eu amo muito e me enche de propósito todos os dias. Mas eu trabalho pra caramba. Como professora de yoga, estou sempre estudando, preparando aulas, praticando e tudo isso para que eu possa compartilhar o yoga da melhor forma possível com as minhas alunas. O momento das aulas é a parte que dá menos trabalho, tanto no sentido do tempo quanto do gasto de energia. Inclusive, dar aulas me energiza. Mas existe muita coisa por trás daquela 1 hora de aula. E mais, nesse mundo em que a presença virtual é tão demandada, ainda mais com a pandemia do coronavírus, o meu trabalho envolve também produção de conteúdo online, seja para o Instagram, YouTube, para o site e aqui para o podcast. Todos conteúdos gratuitos, ou seja, acaba entrando na categoria de trabalho não remunerado. Aliás, se eu parar para pensar, a maior parte do tempo eu estou fazendo trabalho não remunerado mesmo. E aqui eu vou aproveitar para abrir um parênteses. Precisamos muito valorizar o que os produtores de conteúdo que gostamos estão fazendo, seja apoiando campanhas de financiamento coletivo, compartilhando nas redes sociais ou divulgando diretamente para os nossos amigos e conhecidos. E se pensarmos nos tais algoritmos que sabotam tanto produtores grandes quanto pequenos, nós contamos com vocês para não nos tornarmos escravas desse tipo de coisa. Outra frase super famosa e que também se relaciona com esse rolê do amor ao trabalho é do Steve Jobs, ele mesmo, o cara da Apple. Abre aspas. A única forma de se fazer um ótimo trabalho é amar o que você faz. Se você ainda não encontrou o que é, não sossegue. Proferida por ele num discurso de 2005 aos formandos da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos. Sim, ela tem um lado muito bonito e potente. Vamos começar por ele. A parte interessante dele ter falado uma coisa dessas para formandos de uma universidade é incrível, porque, ao menos no Brasil, muitas vezes as pessoas acabam indo para a faculdade por obrigação. Escolhem o que fazer muito cedo, muitas vezes por pressão dos pais, e acabam infelizes.
E essa frase lembra que não precisamos nos acomodar. Não precisamos permanecer em um caminho que escolhemos e que já não faz mais sentido. Podemos mudar. E isso não vale só para a profissão. O problema é que essa frase vem carregada de privilégios. Sim, mais uma vez eu estou falando de privilégios por aqui. É preciso nos atentarmos para o fato de que muitas pessoas não têm esse tipo de escolha. Muita gente não pode largar tudo e começar de novo. Então, não é tão simples assim. Mantendo o contexto profissional, muita gente não pode simplesmente mudar de profissão porque deu na telha. Além disso, pode ser que alguém não vá sossegar, como ele fala na frase, até que consiga amar o que faz e nunca encontrar, porque pode acabar idealizando tanto e fugindo de uma realidade possível. Então, do meu ponto de vista, precisamos tomar cuidado com frases tão taxativas. Outro ponto para a gente pensar aqui são coisas que rolam quando realmente encontramos uma profissão que amamos. Começando pela minha experiência pessoal, que trabalho de forma autônoma. Esse amor, às vezes, me leva a extrapolar as minhas próprias forças. Quando somos autônomas, a incerteza quanto ao dinheiro que vai entrar é bem comum, ainda mais no início e no momento pandemia. E aí podemos chegar num ponto de trabalhar tanto e acabar esgotando as nossas próprias energias. Isso já aconteceu comigo várias vezes. Com bastante frequência, eu preciso me lembrar de diminuir o ritmo, de rever como estou fazendo as coisas e de descansar. Olha que louco, eu preciso lembrar de descansar. Aliás, eu preciso lembrar até mesmo que descansar é não só necessário, como também é legítimo. E eu sei bem que eu não sou a única a passar por isso. Acaba sendo bem comum nesse meio o trabalho virar a sua vida. Então, é um desafio bem grande não ser engolida por ele. Outro ponto na vida de pessoas autônomas é a exploração por parte de quem contrata os serviços, por assim dizer. Muitas pessoas perdem a noção e acham que o trabalhador tem que atender a tudo que desejam, como e quando querem, muitas vezes até ignorando o que consta nos contratos. Isso parece ser super comum no caso de freelas, como clientes enchendo o saco no meio da noite. Trabalhar com o que amamos muitas vezes significa ter no trabalho um espaço de realização, uma possibilidade de que aquilo que nos sustenta seja também algo que nos traz prazer na vida, e não apenas uma obrigação. E isso é lindo, mas é preciso lembrar que mesmo amando a profissão, muitas vezes boa parte das coisas que fazemos não vai ser tão legal assim. Tem toda uma parte chata, digamos, por trás de qualquer trabalho. Aliás, mesmo as coisas que gostamos, dependendo do nosso nível de exaustão, podem não ser tão prazerosas assim. Um outro lado da moeda é quando você encontrou a profissão que ama e possui um trabalho formal, com carteira assinada e tal. Aí a coisa pode ficar ainda mais feia e você nem se dar conta. Porque sendo autônoma, eu tenho como estabelecer meus horários e estar sempre me policiando. Mas quando a pessoa tem um chefe, pode acabar sendo explorada e nem notar. Inclusive, eu encontrei um texto super interessante sobre isso nas minhas pesquisas, que foi uma das principais inspirações para esse episódio. Eu vou deixar o link na descrição. É da BBC e tem o seguinte título: Por que o mantra "faça o que você ama e nunca terá que trabalhar um dia na vida" é uma armadilha. Ele é meio grandinho, mas vale a pena dar uma lida. Basicamente, a reflexão do artigo vai no sentido de que os patrões muitas vezes acabam dando tarefas que extrapolam as atribuições aos empregados que amam o que fazem, e estes muitas vezes custam a perceber que estão sendo explorados, porque, digamos que o amor os deixou cegos, a ponto de alguns só se darem conta disso quando passam do nível da exaustão. O texto cita uma pesquisa realizada nos Estados Unidos que publicou um artigo em 2019
com o seguinte título. Essa é uma tradução da própria BBC. Entendendo formas contemporâneas de exploração. ênfase na paixão serve para legitimar condições precárias de trabalho. Citando a BBC. Segundo seus autores, de forma inédita, o artigo pretende mostrar que, como na vida amorosa, estar encantado por algo, no caso, o trabalho, pode cegar as pessoas e levá-las a executar tarefas que não foram contratadas para fazer. O fato de os próprios gestores considerarem legítima a atribuição de tarefas extras a partir da presunção de que os funcionários gostam do que fazem leva, em muitos casos, a piores condições de trabalho. Fecha aspas. Isso significa que, embora a paixão pela profissão seja algo ótimo, com certeza muito melhor do que passar a vida odiando o trabalho, ela acaba abrindo espaço para práticas abusivas de gestão e exploração da mão de obra, tanto no sentido de exigir do funcionário que faça algo que não é sua função, quanto no sentido de dar muito mais trabalho do que seria razoável para uma pessoa fazer, por exemplo. Basicamente, fazer hora extra não remunerada, ficar longe da família, trabalhar aos finais de semana sem compensação e até mesmo ouvir alguns insultos e cobranças excessivas e mal educadas são comportamentos vistos como justificáveis entre pessoas que se relacionam de forma apaixonada com o trabalho. E por isso é preciso estarmos com os dois olhos abertos para não acabarmos vítimas desse tipo de abuso. Algo super contemporâneo e relacionado a todas essas questões é a internet. No geral, todo mundo perdeu a noção e não existe mais separação entre vida pessoal e trabalho. Precisamos estar disponíveis o tempo todo. Com a pandemia e o tal do trabalhar de casa, isso ficou ainda mais evidente e preocupante. Muitas vezes parece que nem existe horário de trabalho. Toda hora é hora. Aliás, como eu li num texto que também vou deixar link na descrição, essa competitividade que existe no mercado de trabalho faz com que o trabalhador dedique cada vez mais tempo em seu aperfeiçoamento profissional, muitas vezes deixando outras coisas que também são importantes de lado. Isso, inclusive, acentua desigualdades, porque nem todo mundo tem disponibilidade ou dinheiro para se dedicar a esses aperfeiçoamentos. Olha, eu sei que está meio intenso, muita reflexão, talvez muita informação se você ainda não tinha parado para pensar sobre esses assuntos. Inclusive, eu acabei falando sobre algumas coisas que inicialmente eu nem tinha pensado em falar, mas não desiste não que está quase. Quando eu estava falando sobre o conceito de trabalho lá no início, eu citei aqueles que não são remunerados. Esse é um assunto que dá pano para a manga e daria um episódio só dele. Mas como não é o foco no momento, quero só lembrar que esses trabalhos existem. Tanto aqueles que não são remunerados e estão relacionados com a nossa profissão, quanto os que não estão relacionados com a nossa profissão não são remunerados e as pessoas ficam achando que a gente tem que fazer por amor. E mais do que isso, algo muito louco que acontecia comigo até pouco tempo atrás era não enxergar o trabalho doméstico como trabalho. Eu fazia várias coisas dentro de casa e no final do dia me culpava, porque supostamente não tinha trabalhado nada no meu trabalho que paga os boletos. Então, isso significava, na minha cabeça, que eu não tinha trabalhado. Então, é um bom lembrete para a gente ficarmos atentas a isso, especialmente mulheres, que esse trabalho invisível, que é o doméstico, é trabalho sim, e ele dá muito trabalho. Eu sei que esse tipo de frase fica mega repetitiva, mas não tem outro jeito de falar. É trabalho e dá muito trabalho, sim. E a gente não faz isso por amor. A gente faz isso porque precisa ser feito. Aliás, trabalhos como doméstico e aqueles de cuidado com familiares e outras pessoas próximas, muitas vezes são colocados como algo feito por amor e são totalmente desvalorizados.
também não podemos nos esquecer disso. Eles precisam ser valorizados, sim. Por fim, depois disso tudo, o meu cérebro está fritando. Não sei como está aí para você, mas eu gostaria de dar 2 dicas sobre como podemos melhorar nossa relação com o trabalho. Primeiro, é importante a gente não entrar no automático. Como o trabalho é algo que toma a maior parte do nosso dia e da nossa vida, precisamos sempre questionar. Por exemplo, se você sente que não gosta do que faz e se não é possível mudar, pelo menos nesse momento, dá para buscar algo que você goste dentro disso, nem que sejam as pessoas. Isso era o que me mantinha sã quando trabalhei no escritório de advocacia, inclusive. É buscar com cuidado e carinho o que pode haver ali que traz um pouco de leveza para o dia a dia. E a segunda dica é para quando você já gosta do que faz. É estar sempre atenta e buscando um equilíbrio, para que o trabalho não se transforme na única coisa importante na sua vida e para que você não acabe se sobrecarregando ou sendo explorada sem perceber. Ufa! Obrigada por me ouvir até aqui. É isso por hoje. Os episódios desse podcast são quinzenais, saindo nas quintas-feiras. Fica aqui comigo e escuta os próximos episódios. Se puder, se inscreve e divulga também para os amigos. Você consegue ouvir o Além do Tapetinho em vários agregadores. E também no Spotify, YouTube e no meu site. Para entrar em contato comigo, eu tô lá no Instagram, no @marimendes.yoga, no Twitter, no @alemdotapetinho e no e-mail, mariana@alemdotapetinho.com.br. Além disso, eu tenho também um canal no Telegram onde divulgo os novos episódios. O link para participar está na descrição. Se quiser mandar sugestões de pauta ou falar de qualquer outra coisa, eu vou adorar receber um alô seu. E eu adoro mesmo, viu? Eu fico muito feliz quando eu recebo o feedback de vocês. Me dá mais vontade de continuar. Um beijo e até o próximo episódio. Dicas para casais. Sempre tem umas coisas que um odeia e que o outro odeia menos e etc. Essas coisas podem ser separadas, mas o que ninguém gosta ou que os dois ou as duas partes aceitam, dá para fazer sorteio. E aí não fica tão tedioso quanto ficar fazendo sempre a mesma coisa todos os dias. Gostou desse episódio? Bom, né? Ele faz parte da campanha hashtag O Podcast é Delas 2021. Procure pela hashtag durante esse mês de março nas suas redes sociais ou acesse o site opodcastadelas.com.br e encontre muitos outros programas promovendo a maior participação de mulheres no podcast.